Uma das áreas que tem sido de grande interesse para a ciência, no que diz respeito à origem da vida, é a área que nós chamamos da paleontologia. É sobre isso que eu gostaria de gastar alguns momentos refletindo sobre o que realmente os fósseis têm a nos dizer. Ok? Primeiramente, quando nós tratamos dos fósseis, existem bilhões de fósseis que já foram escavados e retirados do solo. Então, a quantidade de fóssil que nós temos, ela é muito grande. Mas se nós classificarmos o que nós temos em mãos, você tem algo muito interessante. Por exemplo, de tudo que foi encontrado até o presente momento, 95% são invertebrados marinhos. Isso é uma quantidade absurda. De plantas, você tem mais ou menos 4,74% de tudo que foi encontrado até aqui. De invertebrados terrestres e insetos, você tem aproximadamente 0,25%. Agora, o que realmente poderia contar a respeito da história da vida são os vertebrados, que é isso que nós temos interesse. Dos vertebrados, olha a quantidade, 0,0125%, ou seja, menos de 0,02%. E o pior é que desses 0,02% praticamente, 95% disso nós temos somente um osso. Ou seja, a quantidade de informação é muito pequena. Por outro lado, ela é uma quantidade que nos mostra algo extremamente consistente. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês. Vamos conhecer primeiro um pouquinho a respeito dos fósseis. Existem dois tipos específicos de fósseis. São os que são chamados fósseis com partes inalteradas e fósseis com partes alteradas. O que seria fóssil com parte inalterada? O que seria fóssil com parte alterada? Os fósseis com partes inalteradas são aqueles fósseis que passaram por um processo de fossilização, onde foi retido, onde foi guardado, onde foi fossilizado todo o material do organismo, do jeitinho que ele era. Já com partes alteradas, o que foi guardado foi praticamente a estrutura ou a forma. Deixe-me dar os exemplos a respeito de cada um deles para ficar um pouquinho mais fácil. O com partes inalteradas, nós temos 3 processos de fossilização, onde a preservação da forma de vida é praticamente integral. Nós temos a fossilização por congelamento. Então, nós já encontramos mamutes congelados, rinocerontes congelados, uma quantidade muito grande de pequenos animais, até mesmo peixes congelados, esse tipo de coisa. Encontramos também animais fossilizados em resinas de plantas. Uma delas é o âmbar. Para aqueles que assistiram o Parque Jurássico, se você se lembra da bengala daquele pesquisador, tinha um negócio cor de laranja, onde tinha um tipo de um pernilongo que tinha sido fossilizado ali dentro. Esse é o âmbar. Ou seja, a forma de vida é preservada, é guardada perfeitamente ali dentro. Tem um outro tipo de fossilização, que é praticamente o que ocorre em turfeira. Turfeira é aquilo que no Brasil nós chamamos de barro preto. Aqueles que vão para o sul do estado de Minas Gerais, ali na nascente do São Francisco, ali você encontra bastante desse chamado barro preto. Então a turfa preserva também a forma de vida na sua íntegra. Esses são alguns sistemas de fossilização onde existe uma preservação integral do organismo. Ou seja, tudo que nós precisamos está ali, na sua íntegra. Então, fósseis com partes inalteradas. Os fósseis com partes alteradas são geralmente aqueles que nós encontramos em rochas, na grande maioria. Então, existem vários processos diferentes dessa fossilização. Existem processos que são processos de reposição, existem processos que são os de permineralização, os processos de petrificação, carbonização, recristalização e vários outros. Talvez um dos mais conhecidos seja o de carbonização. Se você pegar talvez um livro muito antigo do seu avô, da sua avó, na época que eles namoravam, você vai perceber que talvez o teu avô tenha dado uma plantinha, uma florzinha, uma pétala de uma rosa para a sua avó, e ela guardou dentro daquele livro. E você hoje, ao abrir o livro, percebe que aquela folha ou aquela pétala está fininha, com uma lâmina. Esse é o processo praticamente de carbonização. Ou seja, toda a água evapora, fica só a base do sisteminha ali. Mas nós temos outros tipos de fósseis, além desses com partes alteradas e partes inalteradas, que são categorizados apenas para facilitar. Por exemplo, nós temos algo que é conhecido como microfóssil. Microfóssil é qualquer fóssil com menos de 1 milímetro. Nós temos também fósseis chamados vestigiais. São aqueles onde marcas foram deixadas por atividades dos animais.
Às vezes você encontra um ninho fossilizado, você encontra pegadas do animal fossilizadas ou rastro de uma cauda, coisas desse tipo. Nós temos também fósseis que são os chamados moldados, que são os fósseis produzidos em erupções vulcânicas. Nesse fóssil fica o molde da forma de vida que foi fossilizada. Você pegar, por exemplo, os moradores de Pompeia e Herculano, você vai perceber que foram encontradas algumas rochas que tinham quase que a estrutura, formato de um ser humano, ou encurvado, ou sentado, coisas desse jeito. A hora que você abre essa estrutura, ali dentro tem praticamente o vazio, o molde. Se você colocar, por exemplo, gesso derretido ali, fecha as duas partes de novo, daí você abre mais tarde, você tem o molde certinho da pessoa ou do organismo que morreu ali. Nós temos também uma outra área que é muito interessante, são os chamados pseudofósseis, que na verdade não são fósseis. Muitas pessoas têm lá na cozinha ou no jardim algumas pedras no piso e de repente parece um negócio lá que parece uma samambaia fossilizada. As pessoas, olha, aqui em casa tem uma samambaia fossilizada. Isso daí é um pseudofóssil. Existem fósseis de samambaia também. Mas esses daí são reações químicas que ocorrem na formação da rocha que dão a impressão que aquilo seria um fóssil, mas não é. Mas existe um grupo de fósseis que é muito pouco discutido. E é um grupo grande. É o chamado grupo dos fósseis vivos. O que significa um fóssil vivo? Fóssil vivo é uma categoria muito interessante, onde nós temos a forma de vida fossilizada e a forma de vida viva ainda hoje. Então você pode comparar os dois. Você pode comparar como ela já foi no passado com aquilo que ela é hoje e testar para ver se ocorreram algumas mudanças ou coisas desse tipo. Então nós temos essas várias categorias de fósseis. Dentro do aspecto de formação dos fósseis tem algo muito interessante. Primeiro, a abundância de fósseis que nós temos no nosso planeta demonstra a fragilidade da vida em relação a algumas mudanças anormais que ocorrem no meio ambiente. Principalmente mudanças rápidas. Por quê? Porque fósseis somente se formam em situações catastróficas. Um animal, uma planta, quando o animal ou quando a planta morre, não vira um fóssil, se for numa situação normal. Ele se decompõe. Não sobra absolutamente nada. Mas quando é uma situação catastrófica, existe um congelamento, existe um soterramento, coisas desse jeito, daí a coisa é diferente. Daí existe um alto potencial daquilo virar um fóssil. Okay? Então, a abundância de fósseis demonstra especificamente que no passado do planeta Terra, algumas vezes, algumas situações anormais, sem dúvida, ocorreram, para que nós tivéssemos tantos fósseis como nós temos assim. Segundo, existem os fatores mencionados com a qualidade da formação do fóssil, ou seja, o bom estado de preservação. Isso daí demonstra que o registro fóssil, praticamente, ou seja, esses fósseis que são encontrados hoje, eles passaram por um processo muito rápido de, entre aspas, sepultamento. Ou seja, não foi aquele negócio que o animal morreu e com o passar do tempo os sedimentos foram soterrando gradativamente. Por quê? O animal apodreceria. Ele ia passar por um processo de decomposição. Como a qualidade é boa, significa que o negócio foi soterrado de uma vez só, rapidamente, e a coisa foi preservada. Então, o aspecto de preservação é um aspecto importante, porque ele nos auxilia a entender como o fóssil ou os fósseis teriam sido formados. E tem um terceiro aspecto que é muito importante, isso aí está relacionado com as informações contidas no fóssil. É muito importante nós entendermos que o fóssil, ele nos diz muito mais sobre como uma forma de vida teria morrido do que como uma forma de vida teria vivido. Nós podemos encontrar informação a respeito da vida daquela forma de vida? Sim, o registro fóssil nos auxilia. Mas a informação prática, que ninguém tem dúvida, é como ele morreu. Isso nós não temos dúvida. Por exemplo, nós podemos pegar um certo organismo e, de repente, você estuda esse organismo fossilizado e ali você descobre algumas questões muito interessantes. Vamos dizer, fazendo um exemplo. Você está estudando, por exemplo, fezes fossilizadas. Tá? E você percebe que numa fezes de um dinossauro lá tem um determinado tipo de semente. Você fala, então esse dinossauro comia esse tipo de árvore, esse tipo de planta. Não, ele pode ter comido uma única vez.
Isso não significa que aquilo fazia parte da alimentação dele. Mas como ele morreu, nós sabemos. Então, existem algumas coisas que podem ser extraídas diretamente do registro fóssil sem maiores problemas. Tudo isso aí, de uma forma geral, nos mostra e nos aponta para um ponto muito importante, é que a formação do fóssil, ela é rápida, é extremamente rápida. Não existe esse negócio de fósseis se formarem em milhões de anos, como algumas pessoas colocam. Os fósseis teriam se formado em milhares de anos. Por quê? A formação de um fóssil tem que ser um processo rápido. Aqui você está vendo, por exemplo, um ictiosauro. Estão vendo um embriãozinho aqui. E foi justamente no processo de dar à luz. Aqui você tem a mãe e aqui o filhote. Você está vendo aqui a parte toda. Aqui a mãe e essa pontinha aqui é o filhotinho nascendo. Foi um processo rápido de fossilização. Aqui você tem uma ictiosauro grávida. O embriãozinho ainda está dentro da mãe. Não tinha nascido ainda. Quando nós tratamos, portanto, desse processo de fossilização, quero dizer que quem diz isso não são os criacionistas. Isso daí é a ciência que afirma isso. Nós encontramos, por exemplo, nessa rocha que vocês estão vendo, fossilizado aqui, uma água marinha. Água marinha, para fossilizar, o processo tem que ser extremamente rápido. Então, os processos de fossilização, todos eles, são processos relativamente rápidos. Então, um pouquinho a respeito dos fósseis. Agora, para que possamos entender os fósseis do passado, nós temos que ter uma noção de há quanto tempo eles teriam vivido. Ou seja, como que isso seria possível? Daí entra o aspecto que nós chamamos da chamada coluna geológica. As camadas de rochas encontradas no subsolo, onde encontramos fósseis. Como que essas camadas teriam se formado? Aí entram algumas áreas que a ciência tem trabalhado, e praticamente tanto a geologia quanto a paleontologia atuais trabalham justamente em 3 princípios que foram desenvolvidos por Nicholas Steno lá no século XVII. Primeiro, ele falou a respeito do princípio da horizontalidade inicial. Essa horizontalidade inicial seria algo mais ou menos assim: uma rocha que teria se formado por meio de sedimentos, teriam sido arrastados pela água. Esses sedimentos foram literalmente, entre aspas, afundando. Ou seja, houve um processo de sedimentação, eles se estabeleceram, a água evaporou, esse negócio virou uma rocha. Esse é o princípio principal. Ou seja, havia uma horizontalidade inicial praticamente uniforme. Segundo princípio, o princípio da continuidade dos estratos. Esses estratos, eles deveriam ir muito além daquilo que nós encontramos hoje. Então, se você, por exemplo, fosse até o litoral do Brasil, cavasse ali na praia, assim, alguns metros de profundidade, depois que você passar areia, você vai começar a encontrar rochas. À medida que você continua cavando, você vai encontrar uma sequência dessas camadas de rocha. Se você for até a África e lá numa praia africana, voltado para o lado do Oceano Atlântico, fizesse a mesma coisa, você deveria encontrar as mesmas camadas de rochas que foram encontradas aqui no Brasil. Esse é o princípio que é da continuidade dos estratos dessas camadas. E um terceiro princípio é o princípio da superposição. A ideia é que um estrato se formaria, uma camada se formaria, depois uma outra camada, uma outra camada, uma outra camada e assim por diante. Então essas camadas nada mais seriam do que eras geológicas. Esses 3 princípios são os princípios utilizados para literalmente interpretar-se a coluna geológica do ponto de vista naturalista atual. Ok? Estou mostrando essas camadas aqui. Se você puder ver essa região aqui, essa é a região do Grand Canyon. Vocês estão vendo essas camadas horizontais, que são praticamente as camadas das quais eu estou falando. Daí nós temos algumas questões muito importantes. Primeiro, será que essas camadas realmente se formariam em longos períodos de tempo, que foi a proposta número 1? A resposta é não. Os estudos, tanto estudos de campo, quando nós temos grandes inundações, quanto estudos nos laboratórios na área de sedimentologia, mostram que essas camadas, elas se formam simultaneamente na horizontal e na vertical num curto espaço de tempo. Então esse princípio de que essas camadas teriam se formado lentamente por muitos e muitos anos, isso aí não faz muito sentido.
Essa ideia de que essas camadas também se estenderiam por longos e longos trechos, nós veremos que também não faz sentido. Mas o mais importante, essas camadas teriam sido literalmente depositadas umas sobre as outras em função do tempo, ou seja, cada camada significaria literalmente uma quantidade de tempo específico. Isso poderia ser verdade se a evidência não contrariasse essa posição. Como que nós sabemos que a evidência contraria essa posição? Porque nós temos os chamados fósseis poliestratificados. São fósseis que atravessam várias dessas camadas. Agora, imagina um caule de árvore, como esse que vocês estão vendo nessa imagem, foi encontrado numa mina na Alemanha, atravessando pelo menos 10 camadas da coluna geológica. O tempo atribuído a todas essas camadas, quando somado todo ele, são cerca de 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou uma árvore ficando em pé, sendo soterrada gradativamente durante 7 milhões de anos? Isso é impossível. Em outras palavras, nós temos evidências na questão da poliestratificação que essas camadas formaram-se rapidamente, não em milhões de anos. Nós temos vários exemplos de árvores espalhados aí pelo planeta todo. Nós temos folhas, onde metade da folha está numa camada e a outra metade em outra camada de rocha. São duas rochas diferentes. Como seria possível isso? A folhinha ficou espetada aqui, tá? A parte de baixo fossilizou e a parte de cima foi demorando milhões de anos até ela ser... Não faz sentido isso. Quando nós olhamos a própria estrutura encontrados em algumas montanhas, em algumas cordilheiras, o que vocês veem aí, essas camadas, parece uma sanfona, isso daí, essas camadas, são camadas de rochas sedimentares. Mas por que elas estão totalmente onduladas? Porque as camadas haviam se formado, ainda não haviam compactado, ou seja, solidificado, quando essas camadas, ainda no estado pastoso, passaram por um processo de compressão, fazendo com que elas ficassem todas nesse formato encavalado. Isso mostra o quê? Que as camadas se formaram simultaneamente, ainda não haviam solidificado, contrariando a ideia dessa leitura que a gente faz, ou que é feita, de que essas camadas significariam eras geológicas sucessivas. Darwin disse algo muito interessante a respeito disso, ao estudar essa questão. No seu livro A Origem das Espécies, principalmente no capítulo 9, quando ele trata de algumas dificuldades relacionadas à sua teoria, ele disse o seguinte na página 280 da versão original do seu livro A Origem das Espécies. O número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente, deveria verdadeiramente ser enorme. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos destes tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. E isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria, no caso a teoria da evolução. O que Darwin disse foi o seguinte: nós encontramos formas de vida específicas. Por exemplo, encontramos peixes e encontramos anfíbios. Mas o que ele ficava assombrado é o seguinte: quando nós estudamos as camadas onde tem peixes e as camadas onde temos anfíbios, por que não existem camadas mostrando as transições? Por que eles não estão presentes? Darwin diz que na época dele isso não existia porque haviam muitos poucos fósseis. À medida que nós fôssemos estudando e mais fósseis fossem descobertos, daí essas lacunas seriam preenchidas. Agora, deixe-me colocar um ponto, vamos voltar de novo no que ele disse aqui. Olha que interessante. A primeira frase diz assim: o número de variedades intermediárias as quais existiram previamente. Se ele está fazendo uma afirmação que ele fez, as quais existiram previamente, por que ele diz que não existem evidências? Como é que ele sabe que elas existiram se ele não tinha evidência? Esse é um dos problemas sérios que nós encontramos na teoria da evolução. Por quê? O registro fóssil não mostra essa evolução que Darwin sugeriu. Só para você ter uma noção, esse foi um artigo publicado em 1979 pelo Dr. David Raup.
Ele publicou o Dr. Raup trabalhou por muito tempo no Field Museum do Natural History, inclusive foi num dos boletins informativos. Ele disse o seguinte, nesse volume 50, de 1º de janeiro de 1979, na página 25. Ele diz assim: nós estamos agora há cerca de 120 anos após Darwin, e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 250.000 de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado e, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplos de transição evolucionária que possuíamos durante o tempo de Darwin. Eu acho interessante porque durante o tempo de Darwin não possuía nenhuma. Então ele está dizendo que tem menos. Se na época não tinha nenhuma, agora tem menos do que nenhuma. Portanto, isso foi Darwin quem disse, tá? Eu acabei de ler a citação dele. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses últimos 120 anos, e nós ainda temos um registro que mostra mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como a consequência mais racional da seleção natural. Em outras palavras, microvariação, sim. Macrovariação, não. Isso é o que o registro fóssil nos mostra. Microvariações. Variações entre peixes, variações entre anfíbios, mas nada, nenhum traço que mostre de um peixe evoluindo para um anfíbio. Tem muitas pessoas que tentam. Por exemplo, aí você tem o Ichthyostega, um anfíbio lá do período devoniano, muito interessante. Ele apresenta uma estrutura completa de anfíbio, mas as pessoas falam, não, isso aí é um peixe que estava evoluindo. Não, isso aí é um anfíbio. O anfíbio que não existe mais. A estrutura dele é de anfíbio. Não, mas ele tem algumas características que lembram um peixe. O Phelps também. Principalmente quando ele cai na água. Agora, nós não podemos dizer que o Phelps Michael Phelps é literalmente o resultado da evolução. Ou seja, quando nós tratamos, por exemplo, da história dessa tradicional sequência da evolução do cavalo, isso aí já foi totalmente desbancado, mostrando que são grupos diferentes e não um processo evolutivo. Quando nós tratamos, por exemplo, da suposta evolução das aves, tratando do Archaeopteryx, uma discussão muito interessante há uns anos atrás, praticamente a conclusão foi a seguinte: a razão é que afirmações sobre ancestralidade e descendência não são aplicáveis ao registro fóssil. Isso é um problema sério. Seria o Archaeopteryx, por exemplo, o ancestral de todas as aves? Talvez sim, talvez não. Não existe uma maneira de responder a pergunta. É muito fácil criar histórias de como uma forma de vida teria produzido outra e encontrar razões pelas quais os estágios deveriam ser favorecidos pela seleção natural. Mas tais histórias não são parte da ciência, pois não existe uma maneira de como testá-las. Vocês se lembram que o Archaeopteryx foi por muitos anos considerado a primeira ave. Já em 2010, praticamente, 2011 foi quando saiu a publicação, o Archaeopteryx não é mais a primeira ave. Já tem um outro mais antigo do que o Archaeopteryx. Então é muito interessante quando nós trabalhamos essa questão avaliando o registro fóssil. Porque o que o registro fóssil tem a nos dizer? O registro fóssil nos mostra que complexidade existiu sempre desde o início. Nós temos, por exemplo, o trilobita, que é uma forma de vida aquática, aparece lá no Cambriano. É impressionante, ele tem um olhinho que é fascinante. Cada olho possui 15.000 lentes específicas. Existem 2 tipos de trilobitas, vocês estão vendo aí. Tem um trilobita que usa um tipo de lente no seu olhinho, são as lentes de René Descartes, e tem um outro de Huygens. São 2 formatos diferentes. Um deles, que usa o sistema de Descartes, são os crosonáspes, e o outro, os dalmanitinas. Algo que é impressionante a respeito disso é que essas lentes produzem um tipo de correção quando nós olhamos certas coisas. Por exemplo, se você está num aquário, quer dizer, perto de um aquário, você está vendo ali dentro os peixinhos nadando. Dependendo do ângulo que você estiver num dos cantos do aquário, você não consegue mais ver o peixe. Um outro exemplo, quando você está vendo uma pessoa lá limpando a piscina e ele está passando o aspirador, ao segurar praticamente o varão para passar o aspirador lá dentro, você percebe que aquele cano ou uma vara, seja lá o que for ali, a hora que entra na água parece que ele quebra. Isso daí é um reflexo que é feito, é um processo que ocorre da luz passando por 2 meios diferentes.
O olho do trilobita corrigia esse problema. É uma coisa fantástica esse olhinho dele. Por exemplo, se você olhasse para o trilobita dentro d'água, você poderia pensar o seguinte: eu sei onde ele está. O trilobita, se pensasse como nós, diria o seguinte: não, você não sabe onde eu estou, mas eu sei exatamente onde você está. Eu não tenho dúvida, porque o olhinho dele trabalhava com essa correção. É o olho mais complexo que nós encontramos. E sabe o que é interessante? O trilobita não tem ancestral. Ele já aparece completo, complexo, perfeitamente funcional no registro fóssil. O olho mais complexo, de repente, aparece pronto. Daí o argumento que muitos evolucionistas usam é o seguinte: não, mas nós não descobrimos ainda os fósseis que teriam sido dos antepassados deles. Fala, mas será que existiram fósseis dos antepassados? Será que eles tiveram antepassados? Ou os trilobitas sempre foram trilobitas?